Aqui na igreja, como eu falei, nós estamos afilando a ferramenta. E cada dia nós damos oportunidade para alguém trazer a palavra. E hoje a Michele vai trazer a palavra de Deus para nós, vai compartilhar conosco. Aleluia! Bênção! Diaconisa Michele. Aleluia! Paz! Vamos orar por ela? Direcione sua mão para aqui. Padre Santo, te alabamos, Senhor, pela vida de Michele, Senhor. Te agradezco muito por la vida de ella. Te pido que tu puedas bendecirla, que tu puedas ayudarla, Senhor, a ella, a su familia. Que todo que ella haga, Senhor, tu puedas prosperar el trabajo de la mano de ella. Padre Santo, te pido bendice a ella y su familia. Úsala, Padre Santo, en ese día para traer tu mensaje a nuestros corazones y que podamos salir de aquí llenos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. A los que no entienden español, no se preocupe porque ella habla despacito y vas a entender en el nombre de Jesús. Amén. À vontade. À la vontade. A paz do Senhor. O pastor falou que ajuda quando a gente respira. Obrigada. Vamos lá. Deixa eu abrir minhas anotações. Primeiro eu queria fazer um pedido para a igreja, antes de eu começar a mensagem. É que talvez eu respire mais vezes durante a mensagem. Talvez eu tome água mais vezes, que minha boca fica seca por eu ficar nervosa, né? E que a igreja tenha paciência comigo, tá bom? Amém? O tema da mensagem que eu coloquei foi A Vida é um Presente. Lições da história de Ezequias. Eu já falei aqui isso, que na língua portuguesa é incrível que a palavra presente tem um significado bem grande. Hoje quer dizer presente, e o presente que a gente dá para outra pessoa também é um presente. E geralmente quando a gente pensa no presente, a gente pensa com carinho, é algo valioso que a gente dá para outra pessoa, né? E a gente ganha de Deus 24 horas todo dia, um presente que Deus dá para nós. E a pergunta que eu queria deixar para a igreja é: será que a gente tem valorizado cada dia que Deus tem nos dado? Será que a gente tem andado no propósito de Deus? Às vezes fica difícil, porque o cotidiano, o dia a dia, a gente vai no piloto automático, deixa a vida me levar, e a gente esquece que cada dia é especial e é um presente que Deus nos dá, né? E a vida de Ezequias tem seus altos e baixos, mas nós vamos ver aqui que ele teve um ponto crucial na sua vida que fez pensar como o tempo é valioso. E o texto básico que eu vou usar é em Isaías, capítulo 38, versículo de 1 a 5. Quando a igreja acha, capítulo 38, eu vou dar um contexto. Ezequias, o rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos de idade. E o pai de Ezequias era um rei ruim. Ele fez muitas coisas ruins. Quando ele começa a reinar, ele faz uma reforma. Ele traz riquezas para o reino de Israel. Ele traz de novo Deus como centro. O pai de Ezequias tinha outros ídolos e tal. E Ezequias não. Ezequias faz uma revolução. Ele era um servo a Deus. Ele cumpriu o que Deus queria. Só que com 37 anos, Ezequias adoece. E uma doença muito grave. Na Bíblia não fala o que é, mas alguns estudiosos falam que poderia ser algum tipo de câncer, pelo jeito que a Bíblia descreve. E é onde a gente chega no ponto do nosso texto hoje. Então, Isaías, capítulo 38, diz: Naqueles dias, Ezequias ficou doente e estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não se recuperar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, e como tenho feito o que tu aprovas. E chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração
e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu preparei a mensagem e tem 4 pontos. E a vida de Ezequias é como se fosse a parte 1 e a parte 2. O primeiro tópico que eu pus foi: nossa vida é frágil e finita. Toda vez que a gente fala da morte, seja de alguém próximo ou da nossa morte, ou até de alguém distante, mas os primeiros segundos, aquilo nos traz uma inquietação no nosso ser. Porque nós não fomos feitos para morrer. Deus fez a gente para viver a vida eterna. Então, a morte causa essa inquietação na gente, né? E eu imagino como deve ser difícil quando alguém recebe um diagnóstico, como Ezequias recebeu. Você recebeu um diagnóstico que você tem somente 3 meses de vida, 1 ano ou 2. Será que se você recebesse hoje um diagnóstico assim, que você vai morrer em 1 ano, você mudaria como você vive os seus dias? E Ezequias recebeu aquele diagnóstico. E talvez a gente não precise receber esse diagnóstico de um dia, mas a gente sabe que a gente vai morrer um dia. Porque a consequência do pecado é a morte. A expectativa de vida hoje de um homem é 72 anos, mais ou menos. De mulher é 79 anos. E isso passa rápido. Meu patrão tem 84 anos e a gente conversa muito. E o que ele mais me diz é: como passou rápido. Eu pergunto para vocês, quando vocês tinham 10 anos, falavam: eu quero muito ter 15 anos, eu quero ter muito 30 anos. Né? Quando você tem 15. E eu pergunto aqui, quem tem mais de 30, passou rápido? Então, que a gente possa valorizar cada dia, porque passa rápido, que a gente possa passar cada dia como se fosse o último. Não pensar: eu tenho muito tempo, deixa para lá. Eu queria ler com os irmãos Salmos 90:12. O salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Que nós possamos planejar, viver com propósito, para que nós possamos viver nossos dias sabiamente. O tópico 2, na minha mensagem: oração pode mudar situações. Por exemplo, se Ezequias fosse um homem comum nos dias de hoje, se ele recebesse um diagnóstico, ou soubesse que fosse morrer, talvez um homem comum hoje iria postar na rede social. Não talvez que fosse morrer, mas sentido triste. Ou recebi uma notícia muito triste hoje. Né? Ou iria mandar para todos os familiares a notícia que recebeu. Eu tive há 2 semanas, meu patrão é o centro daqui. Há 2 semanas atrás, o filho do meu patrão está passando por vários exames que talvez ele está com câncer. E ele fez alguns exames, recebeu o resultado, e ele foi, o que a gente faz? Pega o resultado e põe no Google. E o Google nem foi o Google, foi o ChatGPT. O ChatGPT falou lá que ele estava com câncer, deu todo o diagnóstico, ele printou aquela tela e mandou para todos os familiares já, inclusive para o meu patrão. Eu falei para o meu patrão: não, pede o exame original, ele ainda vai passar no doutor. Eu entendo até, ele não é cristão, ele é um judeu não praticante, mas nós cristãos deveríamos ver a atitude de Ezequias. O que ele fez? Orar a Deus. Nós devemos levar as alegrias e as angústias aos pés do Senhor. E é tão incrível que o profeta Isaías nem tinha saído do portão. E ele já falou: volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele. Então, ele estava convicto que ele serviu a Deus, que ele era um servo fiel, e falou: eu vou orar, é o único lugar que eu tenho para ir. E Deus ouviu a oração dele, que nós possamos lembrar disso na hora da angústia. Às vezes é difícil, mas é o melhor lugar, é onde a gente pode receber todas as respostas. Eu queria ler Tiago 5:16. Diz, só a parte B, diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui na minha versão diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Que nós possamos lembrar disso na hora da angústia e da tristeza. O ponto 3 é: precisamos estar sempre atentos e vigilantes. Aí é Ezequias, parte 2. Se a vida de Ezequias fosse um filme, você ia estar assistindo falando: nossa, o mocinho, né?
Tá dando tudo certo, deu a oferta por cima, um rei poderoso, ficou doente, Deus curou. Você fala, bacana, né? E quando Ezequias ficou doente também, estava um exército querendo invadir e eles não teriam como combater. E Ezequias e Isaías oram a Deus e Deus dá um sinal, manda retroceder o sol. E Deus manda um anjo para acabar com todo o exército inimigo. Então, milagres em cima de milagres. Você fala, vai ser um filme campeão de Oscar, o mocinho. Mas não. Ezequias, depois de tudo isso que aconteceu, ele recebe visita de uma comissão babilônica na casa dele. E você fala, e eles só foram na casa dele porque eles ouviram falar que Ezequias estava doente. E eles foram lá, soube que ele foi curado. E eles foram lá. Quando eles chegam, Ezequias mostra toda a riqueza para eles. Você fala, ele vai falar algum momento de Deus, que foi Deus que fez a obra. Ele mostra todos os cantos do castelo, todas as joias, tudo. E eles vão embora e ele não falou de Deus para eles. Você fala, não é possível. Você até volta o filme para falar, não é possível, ele deve ter falado e eu não vi. Aí, vou beber água. Aí você fica pensando, por quê? Aquele filme que te dá até mais ruga, assim. Você fala, mas por quê? O que aconteceu? Porque nós precisamos estar sempre atentos e vigilantes. Nós somos humanos e nós pecamos. Independente de como nós vivemos a nossa vida, de como nós fomos fiéis, nós temos que, a cada dia, estarmos também vigilantes e atentos, porque o pecado está ali, ó, esperando a gente dar um deslize. E aquilo ainda... Quando aconteceu isso, Deus ficou muito irado. E aí ele manda Isaías ir lá e falar para ele, ó, todo esse povo que você mostrou, a sua riqueza, no futuro eles vão vir e tirar toda a riqueza sua. Então, Deus observa tudo, Deus não deixa nada passar. Deus não deixa passar nossas angústias, mas também Ele é um Deus justo, Ele não deixa passar nossos pecados. E se a gente voltar lá no primeiro versículo, que diz, a primeira coisa que Isaías fala para ele, que Deus falou, foi, ponha em ordem sua casa. Deus curou Ezequias, mas ele não tirou essa parte. E Ezequias teve um filho chamado Manassés. E é incrível quando uma coisa sai do lugar, se você não vê, o negócio desanda tudo. Manassés assumiu o trono com 12 anos de idade. Então, se a gente for fazer as contas, quando Ezequias foi curado, e ele ia viver mais 15 anos, então ele teve Manassés depois de 3 anos da cura. Então, ele já tinha recebido milagres enormes. Aí você fala, como é que aconteceu isso? Manassés a Bíblia descreve que Manassés foi um dos piores reis de Israel. Agora, como que você fala? Você tem um pai exemplo até aquele momento e depois o filho é um dos piores reis. Fala que Manassés derrubou sangue que dava para encher todo isso. É horrível o que ele fez. Aí você fala, como é que aconteceu isso? É por causa do pecado, que nós temos que estar atentos, porque isso pode ir em gerações e gerações. Eu queria ler com os irmãos Mateus 26, 41. Vigiai, ali está escrito, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você for ver a história de Ezequias, estava tudo. Ele era um mocinho, mas tem a carne, e aí ele virou o vilão no final. Que a gente possa estar atentos todos os dias. E o último ponto é, cada dia é uma oportunidade para falar de Cristo. Como eu falei, falar da morte é difícil, mas nós, cristãos, não devemos falar da morte com tristeza, porque nós vamos ter eternidade, então nós temos que estar alegres.
Lá em casa, a gente sempre, qualquer oportunidade, nós estamos. E aí, como que vai ser no céu? A gente fica imaginando. O que não está na Bíblia, a gente fica imaginando. Eu acho que vai ter isso, acho que vai ter aquilo. Então, a morte, para a gente, um dia a mais, é mais perto da eternidade. Mas a gente tem que pensar que, às vezes, alguém do nosso lado, um dia a mais na vida dele, é mais perto da morte eterna. E é o nosso dever falar de Cristo para as pessoas. Vamos ler o que está escrito em Mateus 28, 19 e 20. Lembra? Deus mandou para Ezequiel: vigie, ponha sua casa em ordem. Deus mandou uma ordem. E isso aqui foi o próprio Jesus que mandou a gente fazer. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. É nosso dever, todos os dias. Falam as pessoas de proatividade que nós temos que ter 3 itens na nossa lista de tarefas para nós sermos proativos e conseguirmos fazer mais no dia. O primeiro tem que ser, eu falei com alguém de Jesus hoje, é o primeiro lá, o top, tem que ser, todo dia. Ou eu fiz alguma coisa que mostrou que Jesus existe, que Jesus está na minha vida, tem que ser o primeiro. Todo dia, que nós possamos pensar nisso. E eu queria mostrar para vocês uma tabelinha. Ele vai por ali. Olha lá, você está falando, o que é esses, todos os pontinhos, círculos? É toda a nossa vida, de um dia até 80, são os nossos dias. Eu tenho 35 anos, estou quase na metade. Meu patrão precisa de 2 folhas desse, ele já está bom, né? Mas que a gente, lá atrás eu imprimi um para cada um, se quiser. Porque eu dou muita aula para criança, então a gente gosta de lembretes, nós precisamos de coisas palpáveis. Então, cada dia que vocês circular, para vocês lembrarem, eu estou valorizando o presente que Deus me deu, do dia, estou vivendo no propósito, estou vigiando e estou falando de Jesus para as pessoas. Cada circulinho que a gente riscar. E que a gente possa fazer tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Obrigada, pastor. Muito bom, muito bom. Por isso que eu sempre dou oportunidade para a Michelle. É sempre bom. Aleluia. Thank you, brother. Aleluia. Interessante que foi... Voy a seguir en español, ¿puede ser? Mejor. ¿Está ahí? Interessante que foi hablado aqui sobre a vida de Ezequias, uma pessoa que foi fiel a Deus, pero quedou enfermo. Problemas sucedem na vida. ¿Alguien aqui não tem problema? Pode levantar a mão? Bueno, então estamos iguales. Todos temos problemas. Los problemas vienen para todos. Los que son cristianos, los que no son cristianos. Los que son buenos, los que son malos. Los que sirven a Dios, los que no sirven a Dios. Problemas vienen para todos. Pastor, entonces, ¿cuál beneficio de ser un cristiano? Ya que todos tienen problemas, entonces no voy a ser cristiano. Bueno, hay una diferencia. Que el cristiano tiene la puerta abierta para hablar con Dios. Y con tu problema, con mi problema, podemos llegar al dueño y decirle: Señor, tengo un problema. Y cuando presentamos para él nuestro problema, como el de Ezequías, el profeta le dijo: pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vas a vivir. Solamente una orden Dios dio para Ezequías. ¿Cuál fue el orden? Pon en orden tu casa. El mes de marzo estamos hablando sobre familia. Interesante ese mensaje, porque el único orden que Dios dio para Ezequías: pon en orden tu casa. Si Dios dijo para él poner en orden, es porque la casa estaba en desorden.
¿Y cómo está tu casa? Vamos de afuera para adentro. ¿Cómo están tus hijos? ¿Están en orden? La escuela, la salud, la educación. ¿Cómo está usted y su esposo? ¿Están bien? ¿Está en orden? ¿Está mal alguna cosa? Pon en orden tu casa. Mi casa. Yo soy templo del Espíritu Santo. Yo soy una casa. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy comiendo bien? ¿Estoy durmiendo bien? ¿Estoy leyendo la Biblia? ¿Estoy orando? ¿Estoy siendo una persona buena? ¿Estoy trabajando bien? ¿Cómo estoy? Y lo que habló Michelle es interesantísimo porque ayúdanos a contarnos nuestros días de forma que alcancemos sabiduría. El día pasa para todos. La hora pasa para todos. ¿Y cómo estoy usando mi tiempo? De forma sabia. Porque espero que cuando llegue tu día sea igual a mi mamá. Señor, si estoy lista, llévame ahora. Cerró los ojos y fue. Estaba lista. Estaba pronta. Pero Ezequías no estaba. ¿Y cómo tú estás? ¿Estás listo? ¿Tienes problemas? Sí. Pero el dueño del milagro está aquí hoy. Usted puede hacer igual hizo Ezequías. Ezequías pensó, pone en orden tu casa. Ay, mi Dios, está todo un problema. Mi vida está alborozada. Estoy con problema de salud, estoy con problema de dinero, estoy con problema con deudas, estoy con problema con mis hijos, estoy con problema con mi esposo, estoy con problema con la iglesia, estoy con problema con todos. ¿Cómo está su vida? Pone en orden tu casa. Y cuando tú paras y piensas, Señor, ¿y ahora qué hago? Y ahí tú pides algo que es tan lindo, llamado misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Es lo que el ciego Bartimeo hizo, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando clamamos por misericordia, Dios escucha. Dios escucha. Y Dios escuchó la oración de Ezequías y dijo para el profeta: vuelve, otro mensaje. Le voy a dar más. ¿Cuántos años? Michelle habló aquí. 15 años. 15 años. ¿Qué te parece más 15 años de vida? ¿Qué te parece otra oportunidad para que cambies todo? Vamos a pensar un poquito. Si usted pudiera volver 15 años de tu vida, ¿irías a cambiar alguna cosa? Si tú pudieras volver 15 años de tu vida, ¿irías a cambiar alguna cosa? ¿Sí o no? Tú puedes cambiar hoy. No necesitas volver. Hoy es el día. Ay, pastor, entonces vamos a esperar para el 1 de enero y ahí yo cambio. No necesitas esperar el 1 de enero. Puedes decidir cambiar hoy. ¿Cómo está tu casa? Y ahora volviendo, empecé de afuera para adentro, ahora vamos a hacer de adentro para afuera. ¿Qué tú puedes cambiar en ti a partir de hoy? ¿Qué cambiarías 15 años atrás? Pero hoy, ¿qué cambiarías en tu vida? ¿Qué cambiarías? ¿Pueden ayudarme? ¿Qué se mejoraría? ¿Qué? ¿Comerías mejor? ¿Más sano? ¿Irías a hacer ejercicio? ¿Ibas, cambiar de trabajo? ¿Ibas a viajar más? ¿Pasear más? ¿Aprovechar más la vida? ¿Qué ibas a hacer? ¿Orar más? ¿Quedar más cerca de Dios? ¿Aprovechar más el tiempo que perdiste lejos de Dios y ahora estaría más cerca de Dios? Interesante. ¿Usted sabía que cuando la persona recibe un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, si ese es un cristiano, ¿sabe qué pasa con la persona cuando recibe un diagnóstico de ese? ¿Qué tal? ¿Qué le parece que pasa? Se acerca más a Dios.
Todas las personas cuando reciben un diagnóstico, estás con cáncer, tienes 1 año de vida, 6 meses de vida, 3 meses. La persona va a buscar a Dios. ¿Y por qué no buscas ahora? ¿Por qué va a esperar un diagnóstico? ¿Por qué va a esperar el tiempo? Ay, pastor, me está acabando el tiempo. Tengo que trabajar más para el Señor. Tengo que ganar más almas para el Señor. Tengo que predicar más. Quiero quedarme en la iglesia. Pastor, solo me faltan 3 meses de vida. Tenga reunión en la iglesia todos los días, por favor. Porque quiero a cada día estar cerca de Dios. Va que voy antes. Quiero estar cerca de Dios. Que tú puedas estar ahora. No espere ni volver 15 años atrás y no espere un diagnóstico. Que tú puedas a partir de hoy hacer un cambio en tu vida y decir: Señor, yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero ser mejor. En lo que hago, quiero ser mejor. Porque interesante que Michelle habló aquí, que el jefe de ella tiene 84 años. Y si le pregunto: bueno, Señor, ¿de qué te arrepientes? Me arrepiento de no haber comprado más casas. No creo que va a decir eso. Me arrepiento de no haber comprado más carros. No creo que va a decir eso. Me arrepiento de no haber comprado la ropa, qué sé yo cuál. No creo que va a decir eso. Como ella dijo, lo que él más reclama, que el tiempo pasó rápido. Me gustaría de tener más tiempo. Que tú puedas aprovechar el tiempo que es hoy. No es ayer, ni es mañana. Que tú puedas aprovechar hoy. Vamos a dar un tiempo aquí para orar. Bueno, que tenemos tiempo para orar. Me gustaría que usted doblara su rodilla y hablaras con Dios de la misma forma que Ezequías habló con Dios. Si tú pudieras cambiar tu vida hoy. Él, dice la Biblia, que cuando recibió la noticia que iba a morir, dice la palabra del Señor que él viró su rostro para la pared, estaba acostado en la cama y empezó a llorar y a orar. Y cuando él lloraba y cuando él oraba, Dios escuchó la oración. Tú tienes la oportunidad hoy. No necesitas esperar un diagnóstico. No necesitas volver a su tiempo, volver años atrás. Que tú puedas hoy hablar con Dios y decir: Señor, quiero hablar contigo hoy, Señor. Necesito cambiar eso en mi casa. Necesito cambiar aquello en mi casa. Necesito cambiar eso en mi vida. Necesito mejorar aquello en mi vida. Hable con Él hoy. Vamos a dar la oportunidad en la reunión de oración también. Que usted, donde estás, puedas doblar su rodilla. Vamos a dar un tiempo para que tú ores y hable con Dios. Señor, yo quiero cambiar, Señor. Yo necesito cambiar. Tú tienes cosas para mejorar en tu vida. Tú tienes cosas para cambiar en tu familia. Tú tienes cosas para mejorar en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tu trabajo, en tu salud, en tu vida espiritual. Me gustaría dar un tiempo. Vamos a dar 10 minutos. ¿Qué le parece? ¿Es poco? 10, 15 minutos de rodillas. Que tú puedas ahora tener un tiempo. Se puede poner una música ahí de fondo, por favor. Y vamos a doblar nuestras rodillas y orar y hablar con Dios. Cada cual hable con Dios. Si quiere, tenemos espacio aquí. Si quieres ir para otro lugar, otra silla y hablar con Dios, hable con Él. Señor, quiero cambiar. Necesito cambiar en mi vida. Si Dios hoy llegara para ti y hablara: pon en orden tu casa, porque mañana te vas. ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías tú? Vamos a orar.